Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã bonita de sol que o Senhor nos deu. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 8. Deixa eu perguntar para você aqui. Quem tem 20 Bíblias em casa aqui, levanta a mão. Pode levantar, não precisa ficar humilde assim, não pode levantar. Tem que ter, né, pastor? A gente tem que ter ali, ó, 20 Bíblias. 20 Bíblias é Bíblia pra caramba, né? Quem tem 10 Bíblias em casa aqui, levanta a mão. Pelo menos 10. 10 Bíblias? Opa, que benção, 10 Bíblias. Lá em cima também, pastor Gregory deve ter umas 30 lá, né, Gregory? Sem falar dos aplicativos, né? Quem tem 5 Bíblias em casa aqui? Ah, agora sim. Ó. Que privilégio. Quem tem uma Bíblia em casa? Se você não tiver uma Bíblia em casa, fala comigo que eu vou te dar uma depois do culto. Né? Graças a Deus por isso. Eu tentei achar um vídeo em que um grupo de irmãos chineses recebem a visita de um missionário. O missionário traz uma mala de Bíblia. E eles estão num lugar assim escuro, meio na penumbra, assim, um lugar meio escondido. E ele tem 2 malas. Ele abre as malas. Quando ele abre as malas, que os irmãos chineses veem a Bíblia, eles vão assim, sabe? Todo mundo assim, vá em cima da Bíblia, e cada um pega uma. E é interessante o jeito que eles fazem com a Bíblia. Eles pegam a Bíblia assim, eu não quero tirar da página que está aqui, mas eles pegam a Bíblia no plástico, né, e fazem assim, ó, cheiram a Bíblia, sabe? Cheiram, beijam a Bíblia, abraçam a Bíblia, porque eles sabem da dificuldade que é ter uma Bíblia em casa. Ter a presença da palavra de Deus em casa. Eu já vi livros, eu já vi histórias que os irmãos recebiam na China uma Bíblia, arrancava as páginas e distribuía. E a missão de cada um era decorar as páginas que ele estava recebendo. Para quando precisassem se reunir, eles tinham a Bíblia aqui e aqui, para que quando eles pudessem, então, se reunia toda a Bíblia e eles pudessem, então, meditar na palavra de Deus. Quão preciosa é a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler é um texto que fala sobre um povo, o povo de Israel, um povo que foi muito rebelde, um povo como eu e você, né? Que temos a palavra de Deus revelada e muitas vezes nós recebemos essa palavra e sabemos o que fazer e às vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, muitas vezes, mas o povo de Israel, eles estavam num período de reconciliação com Deus. Eles queriam ouvir a voz de Deus, eles choravam quando ouviam a voz de Deus, eles se prostravam em adoração a Deus e tinham as suas vidas transformadas porque a Bíblia estava no lugar onde devia estar, no centro. Deveria estar acima de tudo, deveria estar sobre a vida deles para que eles pudessem ser abençoados. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, eu tenho aqui, nessa Bíblia aqui, achei essa Bíblia minha aqui lá em casa, lá, eu falei assim, hoje eu vou levar essa Bíblia, olha aqui. Eu nunca trouxe essa Bíblia aqui na igreja, e eu vi que ela é NAA, né, na nossa versão que nós estamos usando aqui, e ela é assim, ela agrada tanto um quanto o outro, pastor André, porque ela é corintiana aqui, para quem gosta de defender as cores do seu time, e ela é palmeirense também aqui, mas é só capa. O conteúdo é a palavra de Deus, é o que realmente importa para nós, é a palavra de Deus. E diz assim, a palavra do Senhor: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender os que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens.
das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Verso 4. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele e à sua direita um grupo de homens importantes. Eu não vou ler os nomes, mas é um grupo de homens importantes. Verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aqui tem um novo grupo de homens que participava da liderança ali, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que lia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, abençoadora, edificadora em nossas vidas. Continua a falar conosco. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto traz para nós a atitude de um povo diante da palavra de Deus. Aquilo que precisa ser feito quando nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus. Aquilo que tem que ser feito quando nós nos dispomos a ter a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta. Nossa regra, a nossa vida colocada diante do Senhor à luz da palavra de Deus, não à luz da palavra de homens de Deus, mas à luz daquilo que os homens de Deus ensinam de acordo com a palavra de Deus. Isso significa que tudo que nós pregamos aqui, você deve não somente ouvir o que nós pregamos, mas deve consultar na palavra de Deus e confirmar se é isso mesmo que a Bíblia está ensinando. Porque eu aprendi com o pastor Neto algo muito importante. Ame as pessoas, mas confie em Deus. Por isso que nós ouvimos pastores pregando, mas nós temos que confirmar, lendo e estudando também. Se nós só observamos a Bíblia, se nós só lemos a Bíblia quando chegamos na igreja, é muito pouco. E o pior é isso, às vezes a pessoa quer ler a Bíblia na hora do culto, na hora da mensagem, e isso também está errado. Nós já pegamos pessoas, pastores pregando, e às vezes nós estamos pregando, e a pessoa está lendo um outro texto que não tem nada a ver com o texto que nós temos aqui. Na hora do culto, na hora da mensagem, é o momento de ouvir o que Deus está falando para nós. A nossa leitura diária deve ser todos os dias. Eu vi um pastor falando, olha, pastor, quando você pregar no domingo na sua igreja, talvez seja a única devocional que algum membro da sua igreja está fazendo naquela semana. Então, nós temos que nos atentar para aquilo que nós estamos pregando, para que seja sempre de acordo e à luz da palavra de Deus, para que Deus possa abençoar a vida das pessoas. Porque se eu disser algo aqui, por mais bonito que seja, por mais impacto que possa causar na sua vida, se ela não vier de Deus, ela não vai abençoar a sua vida. Por isso que é tão importante que aquele que prega quanto aquele que ouve tenha conhecimento da palavra de Deus. E é exatamente isso que nós queremos ver aqui, 4 atitudes que nós precisamos ter quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus. E o texto mostra para nós que a primeira atitude é ouvidos atentos à palavra de Deus. O verso 3 diz, Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Preste atenção, quando nós nos deparamos e estamos na presença de Deus, nós não podemos marcar tempo na presença de Deus.
Nós temos que dar tempo para que Deus fale ao nosso coração através da leitura da sua palavra. Quando a palavra de Deus está sendo exposta para nós, ou através de um pregador, ou através da nossa devocional, do nosso estudo, da nossa leitura, nós não podemos nos distrair com outras vozes que nós temos ao nosso redor. E nós temos muitas vozes. Nós temos muitas pessoas falando ao nosso ouvido, nós temos muitas pregações chegando a nós, nós temos muita informação através da internet, do Facebook, do Instagram e tantos outros meios e plataformas de comunicação que vai enchendo a nossa cabeça, vai enchendo o nosso coração, e a gente vai lendo a Bíblia, ouve um, ouve outro, por isso que nós temos que separar um tempo para ouvir a voz tão somente de Deus, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser realmente, ter a nossa mente transformada e envolta pela palavra de Deus, para que a própria palavra possa nos proteger e possa nos dar argumentos e ferramentas para que nós possamos entender aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Por isso que você vê que o povo estava, desde a alvorada até ao meio-dia, sentado, em pé, de diversas formas, ouvindo a voz do Senhor. E não só ouvindo, mas ouvindo atentamente. E o texto nos dá a entender que não havia uma dispersão, não havia distração, não havia cansaço. Eles estavam atentos não apenas ao pregador, mas, sobretudo, à palavra de Deus que era apresentada. Eles demonstravam que eles estavam com fome da palavra de Deus. E é exatamente esse que deve ser o nosso comportamento. É exatamente esse que deve ser a nossa mente voltada a fazer a vontade do Senhor, não deixar que nada possa distrair a nós, mas estarmos atentos àquilo que o Senhor nos ensina. Isso é muito importante. Um pastor terminou a sua mensagem, e quando ele foi à porta, o irmão da igreja chegou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele falou: pois não, irmão, eu estou muito preocupado com o senhor. Ele falou: o que foi? É o segundo domingo repetido que o senhor repete essa mensagem. Ele falou: não, irmão, não é. Não, pastor, é o segundo domingo que o senhor repete a mensagem. Ele falou: não, irmão, não é, não. O irmão está enganado. Não, pastor, eu não estou enganado. Eu falei: irmão, o pastor disse, tem 4 domingos que eu repito a mensagem. E você é o primeiro que chega e fala para mim que é o segundo domingo. Para a gente ter uma ideia de como as pessoas retêm a mensagem. Isso foi um alerta para mim quando eu vi essa ilustração, porque é uma verdade. É uma verdade. Pastor Neto, de vez em quando, agora a gente que está aqui, eu, Gileade, o irmão Éden, a gente fica firme prestando atenção na mensagem dele, porque ele faz uma pegadinha com a gente. Ele chega aqui na quarta-feira de manhã ou na quinta-feira, geralmente, porque ele descansa na segunda, eu descanso na terça, e na quarta-feira a gente está junto aqui. Ele fala assim: Gileade, o que foi que eu preguei domingo à noite? Quando ele perguntou para o Gileade, eu já fui lá na minha Bíblia, tchap, 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 né? Lá no meu boletim que eu tinha anotado, aí o Gileade estava na ponta da língua. Então, ele faz as pegadinhas com a gente, porque realmente é verdade. Aí, às vezes, nós vemos o pastor pregando: se você não lembrar de tudo que eu preguei amanhã, lembra pelo menos disso aqui. Eu li um livro que um pastor disse que ele ia uma vez por ano pregar numa igreja que o sustentava na obra missionária, e quando foi no outro ano, ele chegou lá e um irmão lá chegou para ele e falou assim: ô pastor, que bom vê-lo aqui depois de um ano. Eu lembro da sua última mensagem do ano passado. Lembra? Falei: lembro. O irmão contou uma anedota, assim, uma historinha assim e tal, e contou a história inteirinha. E ele falou: mas e a mensagem? Então, a mensagem eu não lembro, mas a anedota eu lembrei. É para a gente trazer luz à nossa mente, irmãos, e ao nosso coração,
que a gente tem que estar atento, não ao pregador, mas à palavra de Deus. Porque o pregador é o seguinte, você pode até não gostar do pregador que está pregando. Você tem pregador que você gosta de pregar, e tem pregador que você não gosta, eu também sou assim, todo mundo é assim. Mas isso não quer dizer que aquele que você não gosta não tem palavra de Deus para você. Então, a gente tem que ter humildade suficiente para estarmos na igreja ouvindo a voz do Senhor. É a voz de Deus. Então, por isso que nós não podemos dispersar. E o povo não estava disperso. O povo de Israel estava atento, porque eles estavam sedentos da palavra de Deus. Eles queriam realmente ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz para nós, se alguém me ama, ouve a minha palavra. A versão NAA vai dizer, guardará a minha palavra. Mas guardar significa ouve a minha palavra. Guarda, transporta para o coração e torna ela vida na sua vida. Em segundo lugar, a segunda atitude é uma mente desperta. O verso 3 diz, Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica na frente do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. E o verso 8 diz, eles iam lendo o livro da lei claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Aqui traz para nós a intenção de poder compreender o que a palavra de Deus diz. Não apenas sentir um momento de emoção, de ouvir a voz. É claro que nós ouvimos a voz de Deus, às vezes você lê um texto, ouve uma mensagem vinda da palavra, a palavra de Deus vem até você, isso emociona você, às vezes nós ouvimos a palavra, nós choramos, eu já muitas vezes sentado ouvindo a palavra, Deus fala de tal forma que mexe com as emoções, mas não pode de jeito nenhum ficar nas emoções. Tem que causar um despertamento em nós para a palavra própria de Deus, não só ouvir, chorar, se emocionar, mas ter uma atitude de transformação da nossa vida, um despertamento em nós, uma mente em que nós possamos ter clareza daquilo que Deus quer que nós realmente façamos. Ouvir a voz dele, obedecer a voz dele, colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. E o que Deus está dizendo é o seguinte para o povo, olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem a minha voz, se vocês se submeterem à minha voz, vocês hão de ser abençoados. Irmãos, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se vocês pôr de cabeça para baixo, sacudir, não cai nada. Cai o controle do portão que o Moeder me deu aqui. Mas eu sei que eu tenho o que eu mais preciso ter. Pela graça de Deus, eu tenho a salvação em Jesus. Pela graça de Deus, eu tenho meus filhos na presença de Deus. Pela graça de Deus, Deus me abençoou de uma tal forma esses últimos 2 meses, porque a igreja tem orado, tem intercedido, os irmãos têm participado da história do meu irmão, e tem um mês, eu acho que tem 1 mês e 15 dias, ele já passou nos médicos, ele já operou, estava 2 anos cegos de catarata, e operou, voltou a enxergar essa semana, sexta-feira, já está enxergando, já saiu do centro cirúrgico enxergando. Ele sentou lá, e eu estava a uma distância longa dele, eu cheguei no cantinho da porta, fiz assim, ele olhou e fez assim. Ele me viu lá, e eu fiquei grato a Deus, como Deus tem abençoado. Mas um detalhe que eu achei interessante, nesse processo todo, que a gente conhece algumas pessoas falou, olha, quando o seu irmão vier, você fala comigo, eu conheço gente lá na prefeitura que pode te ajudar a acelerar o processo, para ajudar o seu irmão a fazer a cirurgia, tal. Eu falei, pô, legal, né? Pô, joia.
e mais de uma pessoa. E, graças a Deus, teve gente que nem a da igreja até ofereceu dinheiro para ajudar. Mas sabe o que Deus falou comigo? Ele não falou no meu coração, não falou em sonho, ele falou na minha cabeça. Quando eu vinha de Brasília trazendo ele para cá no carro, Deus falou assim para mim: quem vai fazer tudo sou eu. É eu que vou fazer. Quem pode, manda. Quem é inteligente, obedece. Eu falei, tudo bem. Pensei comigo, né? Tudo bem, senhor, tudo bem. E foi exatamente, ninguém poderia ter feito melhor do que Deus fez. Por mais boa vontade que alguém possa ter, ninguém fez melhor do que Deus fez. Ninguém. Sou grato a Deus porque a igreja orou demais. Nós oramos e nós intercedemos porque nós aprendemos na Bíblia que nós devemos buscar a Deus. É que Deus que nos abençoa. E isso traz para nós uma mente desperta, uma mente sabendo que é Deus quem, e está em Deus todo querer, todo efetuar, fazer a vontade do Senhor, ver a nossa vida sendo abençoado, mas entendendo que a vida de oração é importante, mas muito mais importante é a palavra de Deus em nossa vida, é Deus falando conosco primeiro. E nós falamos com Deus. E aí se torna um diálogo, e aí se torna comunhão, e aí se torna algo completo, não somente oração, não somente Bíblia, mas essa dupla andando junto na nossa vida, para que tenhamos uma vida abençoada. Uma vez eu fui convidado, há muitos anos atrás, a subir no monte para orar. Já viu o Batista subir no monte para orar? Mas eu fui. Chamou, vamos lá, se é de Deus, eu estou dentro, vamos lá. E nós chegamos lá, um frio de madrugada. E eu pensei, devia ter ficado um monte coberto lá de casa. E subimos lá, vamos orar, e muito frio, e eu falei, escuro? Naquela época não tinha celular, não, escuro, como é que nós vamos enxergar aqui? E fazia, como é que eu vou ler a Bíblia? Eu levei a Bíblia, falei, não, aqui não vai ler a Bíblia, nós só vamos orar só. E oramos, aí acenderam uma fogueira lá, tal, e alguém conseguiu ver um graveto não pegando fogo lá no meio da fogueira, e tal, e é fogo, tal, e oração. E aí eu fui embora para casa, e eu pensei, eu fiquei incomodado, né? Eu só pensei só, e a Bíblia? Como é que fica a palavra? E eu tenho aprendido, na minha vida cristã, e a palavra de Deus nos ensina isso, que o fogo não tem que estar na lenha, na fogueira. O fogo tem que estar em mim, no meu coração. O meu coração, ele não vai queimar com a minha oração. O meu coração tem que queimar com a palavra de Deus dentro de mim. Lembra dos 2 discípulos a caminhos de Emaús? Lembra dessa passagem? Lá que eles vão caminhando, né? Está registrado lá em Lucas capítulo 24, que eles vão caminhando e Jesus vem atrás deles assim, e vem conversando, eles não reconhecem Jesus, Jesus vai expondo, o texto diz que Jesus vai expondo as Escrituras para eles. Jesus vai colocando a Bíblia, vai citando a Bíblia, e eles vão caminhando, eles entram numa residência, quando Jesus parte o pão, eles enxergam Jesus, aí Jesus some. Agora, o mais interessante é o que eles falam um para o outro. Não queimava os corações quando ele não nos expunha as Escrituras? É a Bíblia que queima o nosso coração. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus em nós que tem que queimar. É nós que temos que queimar em paixão e amor pela palavra e querendo fazer a vontade do Senhor. Aí que está o despertamento que nós precisamos.
o comprometimento com a palavra de Deus, um compromisso de ouvir a voz de Deus, nos submetermos à voz de Deus e saber que a palavra de Deus é que tem que estar no meu coração, é ela que tem a última palavra e é a ela que eu devo ouvir e obedecer, porque só aqui é que eu serei abençoado e feliz. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu esteja vivendo, se a palavra de Deus estiver comigo, eu estou bem. A terceira atitude é a atitude de reverência. O verso 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Eu sou de uma época, quando eu fui para a igreja, em 78, segunda Igreja Batista de Goiânia. Tinha um púlpito lá de madeira. Pensa no negócio pesado. Era madeira mesmo, não era compensado, não. Né, Assis? Assis já fez púlpito assim, Assis? Era um púlpito grande assim. E no púlpito tinha uma Bíblia. E não era uma Bíblia pequena, não, uma Bíblia grande. E o púlpito lá era um pouco mais alto que isso aqui. Era bem... Algumas pessoas pensam que o púlpito, e a gente olhando o púlpito aqui, o púlpito não era para deixar o pregador mais visível, né? O púlpito era para que a palavra de Deus estivesse acima. Esta é a ideia. Que a palavra de Deus esteja acima de todos. Quando se colocava o púlpito, aquele púlpito de madeira, e às vezes... naquela época, a juventude, eu não, né? Eu era adolescente, mas a juventude às vezes queria tirar o púlpito do lugar. E os irmãos da igreja, aqui não mexe. Aqui não mexe. Alguns irmãos nem sobem no púlpito. Eu conheço irmãos, não, irmã, vem aqui. Não, de jeito nenhum. Aqui é um lugar, e a ideia, e essa ideia que se passa desde a Bíblia, é uma ideia que se passa, que o púlpito é onde tem que prevalecer a palavra de Deus. E eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu fui num púlpito de vidro pregar uma vez e tinha um adesivo aqui, que só o pregador lia, pastor André e pastor Gregory. Só o pregador lia. E estava escrito assim: pregue a palavra. Para quem sabe ler, um pingo a letra. Pregue a palavra. Eu fui num congresso com o pastor Gustavo, do Multiplique, e teve muitos pregadores pregando lá. E era uma sequência de mensagens, tinha 4, 5, 6 mensagens por dia, e um pregador pregou e falou sobre filósofos, ditado chinês, falou tudo. E o Gustavo, ele não era pastor ainda, ele olhou para mim e falou assim: por que não prega só a Bíblia, né? Não precisa ficar citando esses caras, não precisa disso. E quando esse pregador terminou a pregação dele e tal, quando ele saiu, aí quando o Gustavo falou, tinha um pastor sentado na frente, o pastor olhou para trás assim para ele, não falou nada não, continuou olhando. E aí, o pastor que ia pregar a apóstolo, ele atrasou, então ele chegou bem no finalzinho lá. Quando o pastor desceu, ele já largou as coisas dele, pegou a Bíblia dele e subiu. Quando ele subiu, ele disse assim: meus irmãos, a Bíblia basta. Aí o rapaz, o pastor que estava sentado na frente dele, olhou para trás: é isso aí, meu jovem. A Bíblia basta. Porque o pastor que entrou falou a mesma coisa que o pastor Gustavo disse. E é exatamente isso. A Bíblia, ela tem que estar acima. O púlpito não é o lugar para que o pastor seja, o pregador seja destacado. Nada disso. O pastor é só um instrumento de Deus para que a palavra de Deus possa chegar ao coração das pessoas. O pastor nada é. A Bíblia é, a palavra de Deus é que deve prevalecer.
É por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, aquilo que o Deus tem para nós. E é interessante que quando ele abre o livro, o povo se põe de pé. Olha a reverência, olha o respeito. Eu vou falar de novo da minha época, né? Porque eu já estou vendo que eu estou bem... Estou bem não, estou um garotão, né, Elcio? Né? Já estou bem jovem há mais tempo, como diz o pastor Neto, mas nós tínhamos, era um costume da nossa época, igrejas tradicionais, pelo menos das igrejas que era batista, havia quando se lia o texto da palavra de Deus, claro que todos nós mudamos o costume, mas quando se ia ler o texto da palavra de Deus, toda a igreja ficava em pé. Né? Toda a igreja ficava em pé, em sinal de respeito e reverência. É claro, todo culto é para Deus. Se nós fôssemos ficar em pé, tínhamos que fazer igual o povo, ficar desde a manhã até o meio-dia, todo mundo em pé, né? Como o povo de Israel ficou. Mas eu acho que muito mais do que isso, nós devemos ter reverência aqui e aqui, com a palavra de Deus. E não só no culto. Saindo daqui, em todo momento, ter reverência à palavra de Deus. Não só ficar em pé da alvorada até o meio-dia, mas ter uma vida espiritual em pé, na presença de Deus, em reverência e respeito e temor a Deus diante da sua palavra. Eu gosto demais da conta quando eu vi um pastor dizendo que temer a Deus é levar Deus a sério. Isso é muito importante. É saber que Deus é Deus. Deus não é o seu amiguinho, Deus não é o seu parça, Deus não é seu companheiro. Deus é Deus. E ele deve ser honrado, respeitado, adorado e reverenciado como Deus que ele é. A palavra de Deus não foi aniquilada. O Antigo Testamento não foi abolido. E a palavra de Deus diz o seguinte para cada um de nós: lança o teu rosto em pó. Quem sabe Deus tem misericórdia de você. Por isso que nós devemos sempre nos prostrar diante do Senhor, amando a Ele como Deus. É claro que Ele nos tem como amigo, que Ele nos ama como amigo, mas nós, da nossa parte, temos que honrá-lo e adorá-lo, e respeitá-lo e reverenciá-lo como Deus que Ele é. Amém? E em quarto lugar, a quarta atitude é uma atitude de adoração. O verso 6 vai dizer: Esdras louvou o Senhor, o grande... Olha só que texto interessante. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando a mão, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, que era uma atitude de humilhação na presença de Deus e adoração. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e falamos, quando o pastor prega, eu digo aqui, amém, você fala amém, sabe o que você está dizendo? É isso aí, eu concordo e me submeto à palavra do Senhor. É isso que nós estamos dizendo. Amém significa exatamente isso, que assim seja, e eu concordo com isso. Quer dizer, eu concordo com isso, eu vou viver isso. Eu quero isso para a minha vida. Então, cuidado, cada vez que você fala amém diante da palavra de Deus, você está se comprometendo, e assim que tem que ser, é certo, com a palavra do Senhor. Sabendo que ela vai abençoar a sua vida e se humilhar diante do Senhor. E exatamente isso, nos prostrar sabendo que Ele é a autoridade. E nós não sabemos nada. Nada. Não sabemos nem o que falamos. Não é isso que Jó diz? Quando Deus começa a interpelar Jó, Jó diz o seguinte: na verdade eu falei o que eu não sabia. Mas ele conheceu o Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus. Passou a conhecer ao Senhor. E nós precisamos agir da mesma forma, adorando a Deus. Eu adoro a Deus quando eu louvo a Deus, eu adoro a Deus quando eu oro, eu adoro a Deus
quando eu digo sim à sua palavra. Eu adoro a Deus quando eu digo não ao pecado. Eu adoro a Deus quando eu digo não a flertar com as coisas deste mundo. Eu adoro a Deus e reverencio o Senhor quando eu me disponho a fazer a sua vontade. Entendendo que a última palavra é dele e só ele pode me abençoar. Ouvidos atentos, mente desperta, reverência e adoração. Essa deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus. Vamos orar? Quero convidar o grupo que vem aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, somos imensamente gratos pela tua boa e bendita palavra, Senhor. Ó Deus, que cada um de nós possamos, ó Senhor, amar a tua palavra, desejar a tua palavra, ter fome da tua palavra e nos submetermos a ela sempre, Senhor. Ela é a tua palavra. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser mudada, ela não precisa ser, ó Deus, modificada, ela não precisa ser reinterpretada, ela não é antiga, ela não é moderna, ela é eterna na nossa vida. Nos abençoe, Senhor. Cuide de cada um de nós, que nós possamos ter a mente e o coração abertos para que possamos viver uma vida de reverência, de adoração, uma vida desperta cada vez mais para a tua vontade, ó Deus, e que possamos estar sempre, Senhor, com os nossos ouvidos atentos à tua palavra, não a vozes humanas e nem a vozes demoníacas, mas em nome de Jesus, que possamos estar atentos tão somente à tua voz, através da tua palavra escrita, para que sejamos abençoados, a tua igreja edificadas e vidas sejam transformadas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.